Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 41. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o a ir jantar com ele. Tendo entrado, pôs-se à mesa. Ora, o fariseu entrou que ele não se tivesse lavado. O fariseu estranhou que ele não se tivesse lavado antes de comer. Mas o Senhor disse-lhe: Agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e iniquidade. Nécios, quem fez o que está de fora, não fez também o que está por dentro? Dai contudo esmolas segundo os vossos meios, e tudo será puro para vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus nos traz, junto com a presença de Jesus, à nossa mesa. Junto com este fariseu, nos colocamos junto com ele, convidando a Jesus a fazer parte da nossa vida, a adentrar em nossa casa, olhar nos nossos olhos, sentar à mesa. Sabe, irmãos, é aquele momento que você para refletir. É aquele momento quando acontece algo na sua vida, algo inexplicável, algo inesperado. E você fala assim, qual é a razão que tudo isso está acontecendo? No íntimo do coração, no íntimo da situação, nós percebemos que Deus coloca a sua mão para nos alertar, para nos mostrar, para nos dar uma oportunidade de enxergar algo que nossos olhos não estão enxergando, que a alma precisa enxergar, que a vida precisa respirar, que nós precisamos compreender. É quando você, aquela pessoa dinheirista, de repente você perde algo e você, um valor alto, e você fala, nossa, que eu fiz isso? Por que eu era tão miserável e agora eu perdi tudo num estralo? Fui roubado ou perdi num acidente, alguma coisa assim que tirou de você isso. E você começa a entender que aquilo ali foi a oportunidade que Deus te deu para você enxergar a verdade, que você precisa ver a tua realidade, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo. Então, assim, nesse mover, vamos ler o diário bíblico, o ensinamento. Ao recusar-se a seguir o costume de lavar as mãos antes da refeição, esse costume, Jesus sabia. Por que Jesus faz isso? Porque ele queria se tornar um relaxado, alguém que... Não, porque ele sabia que isso chamaria atenção e ele conhecia o coração da hipocrisia, ele conhecia a hipocrisia e Jesus queria mostrar, diante deste enxergar, que esses homens ouviriam algo mais importante. Ao recusar-se a seguir o costume de lavar as mãos antes da refeição, Jesus demonstra que a verdadeira pureza não se resume na prática externa, mas sim naquilo que está dentro de nós. Vamos colocar aqui, a prática externa, eu vou à Santa Missa, eu sou aquela pessoa que vive dentro da igreja, mas o que está dentro de mim, o que eu sou, como eu falo com as pessoas, como eu ajo dentro da minha casa, como que eu ajo na minha família, o meu relacionamento com a família, como que está sendo, mesmo que eu exponho lá, que eu sou um cara bonzinho, que eu sou aquele cara que vai na missa, tudo certinho, aquele cara que vai no culto, que vai nas orações. Nossa, mas e como que é aqui dentro da minha casa, minha igreja doméstica, onde que está só eu e minha família? Como que é o meu agir, o meu falar? Eu sou mal educado, eu sou... sem educação, não respeito as pessoas, trato mal. Como é o meu agir? Mais ou menos isso que Jesus está falando aqui para nós. Nós estamos falando da nossa vida, mais ou menos não, é isso, né? Por fora representamos uma coisa, mas o nosso agir é outro. Quantas pessoas se decepcionam com isso, né? Um fariseu convida Jesus para jantar e notar que ele não se lavou antes da refeição. Fica admirado. Essa admiração revela a hipocrisia dos fariseus, que se preocupavam mais com a aparência do que com a essência. Então é aquela pessoa que se preocupa mais com a aparência, né, do status. Vamos dar um exemplo. Eu vou à Santa Missa, eu entro na fila da comunhão e comungo, mas eu estou em adultério.
eu estou me preocupando com a minha aparência, porque daí todo mundo vai ver que eu entrei na fila de comunhão e comunguei. Não estou nem aí se eu estou comungando Jesus em estado de pecado mortal. Que se dane Jesus, é como se a pessoa falasse isso. Eu quero aparecer para os outros que eu não estou em pecado mortal. Mas que se dane Jesus, que se dane a comunhão. Eu estou comendo um pãozinho qualquer. Então é esse o sentimento daquela pessoa que entra na fila da comunhão adulterando, não estando casado na igreja, estando amigado. A pessoa sabe que isso é verdade e não está nem aí, vai lá por aparência. Então o que adianta eu comungar? Estou comungando minha própria condenação. Paulo fala isso. Estou dando um exemplo simples da comunhão. Quantas situações tem adversas, né? Que se preocupam mais com a aparência do que a essência. Eles davam grande importância aos rituais e tradições, mas a negligência, a verdade, justiça e o amor de Deus. Jesus utiliza a imagem de um copo e de um prato para ilustrar a hipocrisia dos fariseus. Eles se preocupavam em limpar o exterior do corpo e do prato, enquanto o interior permanecia sujo. Jesus questiona a lógica dessa atitude, afirmando que quem criou o exterior também criou o interior, e que ambos precisam ser limpos. Irmão, que explicação grandiosa. Agora, o que o texto diz para mim é isso. Eu coloquei assim a hipocrisia. Jesus se coloca na mesa com nós hoje, olha nos nossos olhos e nos dá uma oportunidade para enxergar a nossa realidade. Então, o que eu levo para dizer a Deus agora? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Querido irmão, qual é a minha realidade, Senhor? Qual é a hipocrisia que eu tenho vivido, que eu não tenho enxergado? Diante do ter, diante do ser, diante da ambição, diante das mentiras, diante daquilo que te ofende, Senhor, diante do amor, da família, da minha realidade, o meu agir, o meu proceder, como que está sendo? Busque no teu pensamento como que é o teu agir com a tua família, como é o teu agir com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe. Como é o teu agir? Será que eu preciso ter mudanças? Será que a minha realidade hoje é outra? Será que a hipocrisia está batendo na porta do meu coração e eu não estou enxergando o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Que teu Espírito Santo, Senhor, adentre dentro do meu coração e mude a realidade da minha vida. Mude o sentido da minha vida. Que teu Espírito Santo me conduza para esta verdade. Traga paz no meu coração. Traga discernimento na minha vida, na minha alma. Sabe, irmãos, hoje Deus me mostrou tanta coisa. Na prática que nós fazemos do dia do Senhor, do domingo, na prática que nós temos do amor, do relacionamento em família, da prática que nós fazemos a obediência a Deus. O mundo vem sufocando, o mundo vem tirando a paz, o mundo vem tirando o relacionamento, a verdade que vem de Deus. Mas hoje o Senhor está mostrando muitas verdades para muitas pessoas. A verdade que você precisa. Cada um de nós precisamos escutar a verdade de Deus e colocar em prática. Escutando a verdade de Deus e eu colocando em prática, eu estou sendo obediente nas pequenas coisas. Aquele que é obediente nas pequenas coisas, Deus confiará mais. Se eu sou obediente naquele meu agir lá dentro da minha casa, conforme eu falo com os meus, eu errava, vou lá e peço perdão. Eu preciso ver algo que eu estou fazendo de errado, que não está certo, eu vou me reconciliar dentro da minha casa, da minha família, com os meus. As palavras que eu disse são palavras que eu estou vivendo muito irado ultimamente. Vou colocar o pé no freio, não quero mais isso na minha vida, vou acalmar, Deus vai me ajudar. O Espírito Santo vai agir na minha vida. Eu vou fazer um convite para Deus para tomar conta do meu coração. É assim, meu irmão, que a gente vence. Diante da oração, a gente vence o nosso eu, a gente vence as preocupações do mundo. Diante da palavra de Deus, diante dos prazeres da vida, as práticas do jejum, como está aqui, a prática da esmola vence todo o apego ao dinheiro. Então, assim, são situações com Jesus que a gente vai vencendo o nosso eu, nos libertando da hipocrisia, nos libertando de toda a ação maligna, nos libertando de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por mostrar para mim hoje quantas mudanças ainda eu preciso ter. Diante da minha vida, diante das minhas práticas espirituais, diante do meu agir, do meu proceder. Senhor, dai-me a graça
que o Teu Espírito Santo me conduza e que tudo aquilo que eu hoje perceber que eu estou vivendo uma hipocrisia diante do Teu querer, que me dê forças para lutar contra esta realidade e viver a Tua graça. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado